boas-vindas a mais uma aula de cinema do Memórias Construídas Online 2. Eu sou a Laís e estarei com vocês para conversar sobre esse assunto tão querido. E hoje vamos falar sobre documentário. Sobre ficção na semana passada, né? O que é a ficção e quais gêneros existem dentro dela. Hoje a gente vai falar sobre documentário, que também é uma ala do cinema cheia de subgêneros, cheias de maneiras de se realizar, de fazer, de assistir esse tipo de filme. E o que é um documentário? Se a gente pudesse resumir o que é documentário, são filmes que tratam e lidam com a ordem do real. O que é a ordem do real, Laís? Vocês podem estar querendo me perguntar. A ordem do real são as coisas que não são ensaiadas, que não são previamente roteirizadas certinho, tintim por tintim, o que vai acontecer. São coisas da vida real, são coisas que a gente lida na rua mesmo, histórias de pessoas que a gente conhece, então vai aparecer não atores na tela, geralmente. A gente vai chegar lá, eu digo geralmente porque sempre tem aquela coisinha que diferencia, né? E aqui não vai ser diferente. Mas é o que lida com a ordem do real. São os filmes que vão filmar manifestações na rua, que vão filmar momentos históricos, que vão filmar coisas que acontecem na natureza, que vão filmar com não atores, com pessoas reais contando suas próprias histórias, que vai contar com imagens de arquivo, muitas vezes aqueles vídeos caseiros da vida de alguém, e aí vai ser feito um filme sobre aquela pessoa, acaba utilizando esse tipo de material. Tudo isso é a ordem do real, é o que compõe a nossa realidade mesmo, como um todo. Documentários não são só a ideia que a gente criou na nossa cabeça e criou aquele universo na nossa cabeça. Não, a ordem do real, o documentário, a gente lida com o universo que já existe, o nosso universo, né? E dentro disso existem diversos tipos de documentário também. Então vou falar um pouquinho sobre alguns deles. Nós temos os documentários observacionais. Acho que um exemplo bem interessante, bem fácil para a gente entender o que são esses documentários observacionais é o canal do Animal Planet, esse tipo de canal que filma a vida dos animais, ou também tem na Rede Globo, passa às vezes a vida selvagem, alguma coisa assim que chama, tem um quadro, um programa que vai na natureza e observa o que acontece. Observa como que o leão fala com os filhinhos dele, como é que caça, como é que vive, como é que morre esse tipo de bicho, o que acontece ali na selva, como, por exemplo, também o mundo dos suricatas, que observava como que é o mundo dos suricatas, como que esses animais vivem. São documentários observacionais, a câmera está ali para registrar uma observação do que está sendo vivido na frente dela. A gente tem também os documentários que são registros, registros de coisas que estão acontecendo em um determinado período de tempo. E um exemplo bem interessante é o filme Um Dia na Vida, do Eduardo Coutinho, que é um importante documentarista brasileiro. Esse filme ele registrou durante um dia inteiro tudo o que se passava na televisão aberta. Então ele ia trocando de canal e registrando aquela programação, que é um jeito de estudar a nossa sociedade, né? O que é exibido pra gente, o que a gente consome. Isso é um jeito de estudar a sociedade. Documentário tem esse lado de estudo, esse lado um pouco social, assim, da gente estudar, entender um pouco a nossa sociedade, entender qual é o nosso papel dentro dela. Tem bastante desse lado, né? E também nós temos, voltando para os gêneros, os documentários de entrevista. E aqui eu cito de novo, e não vai ser a última vez hoje, o Eduardo Coutinho, no filme Edifício Master, que é um edifício, se eu não me engano, no Rio de Janeiro, e é um filme que busca entender a história, mas mais do que isso, como é que é a dinâmica, como é que é a vivência dentro desse edifício.
E ele faz isso por meio de entrevistas. Ele entra nos apartamentos e conversa. São conversas com os moradores. E através dessas conversas a gente vai entendendo as relações deles entre si, deles com o prédio, do prédio com a cidade. E vai sendo assim, né? Por meio de entrevistas. E aí nós temos também os filmes ensaio, que se aproximam muito de um ensaio acadêmico mesmo, um texto sobre algum assunto. O filme ensaio se apoia bastante em texto. É um filme que tem bastante narração, ele se debruça sobre um assunto e faz realmente um estudo mesmo sobre a coisa. Tem as imagens e tem geralmente uma narração. Um exemplo é o filme O Fundo do Ar é Vermelho, do Chris Marquet, que ele é composto, ele conta um pouco da história do comunismo, se eu não me engano, e tem toda a camada de narração em cima das imagens que estão sendo colocadas ali. Filme ensaio, a grosso modo, é isso, e ele abre também caminho para filme carta, que é basicamente uma carta filmada onde eu tenho a camada de som, né, que é a carta, e a imagem que combina, que compõe com o que está sendo dito. E isso é muito interessante porque é um tipo de documentário, porque lida com a ordem do real. Uma carta é uma coisa muito pessoal, que é feita de uma pessoa para outra. Mas aí você coloca na tela e cria um monte de outros espectadores, um monte de outras pessoas para receber, outros destinatários. Lida com a ordem do real, se assemelha com o filme ensaio, pode ser documentário sim. E aí nisso de pode ser documentário, pode não ser documentário, a gente entra no que aqui para nós é muito caro, muito interessante, que é o que a gente vai fazer, né? Que é a mistura. Onde que mistura que filmes, o que a gente tem que mistura a ficção com o documentário. E eu acho que um exemplo bem interessante, que agora eu tô trazendo aqui, esse exemplo ele não é de cinema, esse exemplo é um livro, que chama Formas de Voltar para Casa, do Alejandro Zambra. Ele é chileno e nesse livro ele é dividido em 3 partes. A primeira ele conta a história da infância e da juventude dele durante a ditadura no Chile. Depois, a segunda parte do livro, ele fala que é um autor escrevendo aquelas lembranças. Então, já coloca um pouco em xeque se aquilo que ele escreveu era 100% verídico ou se é uma história criada em cima de uma situação que realmente ocorreu. E quando chega na parte final, ele coloca uma dúvida de novo, assim, se aquilo lá era verídico e depois a parte do autor que está escrevendo não é, ou se tudo aquilo foi inventado, ou se tudo aquilo era verídico. E no fim, não importa o que era realmente verídico e o que não era. Se aconteceu de fato o que ele fala que aconteceu quando ele tinha, sei lá, 3 anos, ou se não aconteceu. Se é realmente ele colocou ali uma carga a mais, uma história a mais, mas que poderia ter acontecido. E nisso de poderia ter acontecido, não importa mais no livro se é um livro de registro ou se é um livro literário de ficção, porque o que ele queria passar sobre o que para ele foi a ditadura lá do Chile, ele consegue passar muito bem. Então ele brinca bastante com essa camada de ficção, essa camada de documentário, de colocar o leitor ali numa dúvida, mas que no final o que interessa é o que ele coloca ali do que para ele foi aquele momento, de como ele encarou aquele momento, de como a sociedade encarava aquele momento. E isso aparece no cinema pra gente em um filme, e aí citando de novo e hoje pela última vez, mas só hoje, né, pela última vez, o Eduardo Coutinho novamente com o filme Jogo de Cena, que é um filme de entrevistas, onde pessoas falam suas histórias diretamente para a câmera, mas tem uma coisa interessante, que foi, ele colocou um anúncio no jornal pedindo histórias. E aí, inúmeras mulheres foram até lá, até um teatro, gravaram as histórias, contaram as histórias delas verdadeiras para frente da câmera, verdadeiras ou não, né? Você acredita, a pessoa te conta, você acredita, mas vai saber. Contaram as histórias, ele tem esses registros, e depois ele chamou atrizes, e são atrizes renomadas, atrizes que a gente conhece, para regravar essas histórias. Então as atrizes contam as histórias que aquelas mulheres contaram, as atrizes contam de frente para a câmera algumas vezes. E aí, é ficção ou é documentário? Porque as histórias são reais, mas são atrizes contando.
Então coloca também um pouco essa coisa do que é e do que não é, que é um pouco do que a gente vai fazer. E aí, trazendo um exemplo bem explícito de onde a ficção se mistura de uma forma muito interessante com o documentário, é na novela O Clone, da Globo, que inclusive está reprisando agora. Quando essa aula for ao ar, acho que ainda vai estar reprisando. É uma novela de ficção, inúmeros personagens, aquela novela que todo mundo conhece, que é criado um clone, blá blá blá, não sei o que, não sei o que lá. E onde que essa novela se mistura com o documentário? Eu não lembrava, eu acompanhei uns capítulos esses dias e achei super interessante trazer aqui pra gente. Porque tem uma personagem que ela tá fazendo uso de drogas, isso tá atrapalhando a família dela, isso se tornou um problema na vida dela. E a novela quer fazer uma conscientização pro espectador para que não se envolva, ou para, se tiver alguém numa situação assim, saber um pouco como ajudar, como proceder. E o que eles fazem? Eles criaram, assim, dentro da novela, os pais de uns personagens que também estão envolvidos com drogas levam o filho para uma clínica de reabilitação, para ele conhecer como é. E nisso que ele leva o filho, a novela cria espaço para documentário, porque eles filmaram os relatos reais dessas pessoas, e elas mesmas falando, tanto que não aparece nem o corpo inteiro, aparece só algumas partes para preservar a identidade. Então a novela para uma boa parte do capítulo, por diversos capítulos, para a gente escutar esses relatos reais. E aí é um exemplo bem interessante da ficção se misturando com o documentário, aí de uma maneira bem separadinha, né? Ao mesmo tempo que junta. E por que eu tô trazendo tudo isso? A gente vai começar, daqui 2 encontros, a fazer o nosso curta-metragem. E eu quero que a gente brinque bastante com essa mistura de ficção com documentário, essa mistura de videocarta e tudo. Então eu quero que a gente comece a pensar o que tem de interessante no nosso entorno que a gente gostaria de gravar. E dentro disso, o que a gente vai ter que criar e o que a gente pode usar do que já temos lá. Então, se eu vou filmar, sei lá, a história de uma vendinha que tem no meu bairro, a gente pode ir atrás de vídeos de arquivo, a gente pode fazer entrevista com as pessoas que estão lá, mas a gente pode também criar algum tipo de situação ali dentro, entendeu? Se todo domingo tem um evento específico nesse lugar, e enfim, a gente pode chamar uma pessoa de fora para ir nesse evento e fazer uma interação um pouco previamente calculada também, se for interessante para o nosso filme ou não. Eu quero que a gente pense um pouco nesses exemplos de onde as coisas se misturam, para a gente olhar para o nosso redor e pensar o que de interessante a gente quer usar para fazer o nosso filme. Daqui 2 encontros a gente vai falar melhor. E a gente vai trabalhar bastante com essas misturas. Então, é isso. Basicamente, hoje é isso. Semana que vem a gente se encontra para falar sobre curadoria. Depois a gente se encontra para falar sobre crítica. E depois a gente se encontra para, daí em diante, colocar a mão na massa. Um abraço!